Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Mais um vídeo do nosso projeto Eu Não Erro Mais. O tema da aula de hoje está aí na telinha para vocês. Filosofia política moderna. Galera, nós estamos chegando aí já na metade do nosso caminho com as principais dicas dentro das áreas da filosofia. Nas aulas anteriores, a gente pôde dar uma percorrida interessante sobre as filosofias no período medieval, no período antigo e ali o surgimento também da filosofia dentro da Grécia Antiga. Ok? Na aula de hoje, a gente vai se concentrar na filosofia política europeia durante o período moderno. Ok? Antes de começarmos, como sempre, peço para vocês darem uma olhada, saibam, esse não é um projeto que eu estou fazendo sozinho, tem outros vídeos, tem muita gente muito capacitada trabalhando junto com a gente para tentar proporcionar o melhor conteúdo possível com as principais dicas para o Enem, ok? Então, dá uma prestigiada lá, por favor, se inscreve no canal, se você gostou, deixa uma curtida, deixa um comentário, vai ser muito bom. Vamos lá? Pessoal, o conteúdo da filosofia política, seja a tradicional, a utopista, os contratualistas, a filosofia política de Maquiavel, é um conteúdo importante e transdisciplinar. Então, essa é a primeira dica que eu deixo para vocês. Sempre que for estudar esse tema, não se esquece de dar uma olhadinha também na parte da história e da sociologia. Essa semana, inclusive, a gente está lançando tanto um vídeo sobre filosofia política, quanto um vídeo a respeito de sociologia na ciência política. Ok? Conteúdos complementares que vão exigir algum tipo de reflexão histórica também. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, aparece bastante e é por isso que a gente vai falar hoje. Ok? Quando a gente pega para falar sobre filosofia política, o aluno que já está ligado nos nossos vídeos anteriores deve estar lembrando que falamos sobre filosofia política em Platão e Aristóteles, certo? Platão e Aristóteles buscaram refletir a respeito das instituições do governo, a respeito das formas de governar a sociedade e a respeito dos objetivos finais dessas organizações humanas. De todo modo, a gente pode dizer que, tanto na reflexão de Platão e de Aristóteles, existe uma associação entre a política e a ética. Ou seja, para eles, as instituições do governo servem, em última instância, para contribuir na elevação das virtudes humanas. Ok? Então, o governo serve para o bem ali da felicidade no desenvolvimento dos talentos, das habilidades e do caráter dos cidadãos. O governo deve prezar por isso e, aliás, não só. O governo deve ser composto também por indivíduos virtuosos. Então, indivíduos éticos, bons cidadãos, se tornam bons governantes. Independentemente do sistema. Se o sistema de governo é uma monarquia, o tipo de governo é uma aristocracia, uma democracia, não importa. Se o indivíduo ou o grupo de indivíduos com o poder de decisão forem indivíduos virtuosos, a gente já está num caminho muito positivo para a sociedade. O grande objetivo da política é servir as virtudes humanas, possibilitando a justiça e o bem comum na polis. Ok? Vamos lá. Se a gente dá uma olhadinha no pensamento político dos filósofos medievais, ali na filosofia cristã, e na filosofia cristã eu separo para vocês o antigo Agostinho de Hipona e o medieval Tomás de Aquino. Reparem aqui, os dois também associavam política à ética. Claro, adicionando nesse ponto reflexivo as perspectivas cristãs. Quais seriam as virtudes que o governo deveria prezar? Virtudes cristãs. O que seria esse bom cidadão que deveria governar pelo bem comum?
Seria um bom cidadão com valores cristãos. Então, Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino ainda associavam as instituições e o fazer político, né, à ideia de uma virtude cristã, né, e a ideia também do bem comum. Joia? Passando um pouquinho mais à frente, né, depois do período da Antiguidade, depois do período medieval, temos aqui dois exemplos de pensadores modernos, Thomas Moros e Tomás de Campanella, que também refletiram a respeito da política, certo? Esses dois, pessoal, muitas vezes vão ser relacionados com o nome de utopistas. Thomas Moros era um utopista, Campanella era um utopista. E aí, qual que é a vibe desses pensadores utopistas do século XVI? Bom, tanto o Thomas Moros quanto o Tomás Campanella desenvolveram de uma maneira bastante poética a sua visão de uma cidade ideal, né? Então, o Tomás Campanella com Cidade do Sol, o Thomas Moros com Utopia, nome das suas obras, né? Desenvolveram ali as suas ideias políticas, aplicando ali as situações às suas ideias, né? Então, imaginando o que seria uma cidade perfeita, imaginando qual seria a condução dos líderes. Imaginaram eles, pessoal, também cidades permeadas ali por virtudes e por valores. Por quê? Porque os seus governantes possuíam virtudes e valores. Então, pessoal, tanto Platão e Aristóteles associavam política com a ética, quanto Agostinho e Tomás de Aquino, quanto também Thomas Moros e Tomás Campanella. A filosofia política antiga, medieval e dos utopistas é centrada nessa obsessão de que o bom cidadão, o cidadão virtuoso, o cidadão que sabe o que é justiça, ele consegue conduzir o governo da melhor forma possível. Ok? Sim, existe um certo padrão no pensamento de Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Thomas Moros e Tomás Campanella. Esse padrão, porém, é rompido na filosofia política de Nicolau Maquiavel. Então a gente deu aquela volta toda, uma volta até repetitiva, né? Esses associavam política e ética, esses associavam política e ética, esses associavam política e ética, tudo para poder mostrar para vocês um pensador que rompeu um pouco com essa lógica de tentar colocar o governante com virtudes bondosas, caridosas, de justiça, o que seja, virtudes ideais. Nicolau Maquiavel, antes de tudo, era um indivíduo bastante prático na sua visão a respeito das habilidades do governante. Mas antes da gente entrar nas ideias do Maquiavel, ponto ainda principal da aula de hoje, vamos falar um pouquinho só sobre a biografia dele. Então Maquiavel foi um filósofo florentino, não confundir com aquela coisa do Tiririca, filósofo de Florença, que fica na Itália atualmente. O Nicolau Maquiavel viveu ali nessa transição do século XV para o século XVI e é o autor da obra O Príncipe. Certinho? E se você está ligado ali nas aulas do Mateus, você já deve ter visto isso, com certeza. O Maquiavel, pessoal, é bastante alinhado ali com as ideias absolutistas nessa obra O Príncipe. Certinho? Então ele fortaleceu pra caramba a ideia de que o soberano deveria ter um poder concentrado em sua figura. Ok? O Estado como mestre maior dentro do território. Enfim. Por que então Maquiavel é diferente dos anteriores? Para começar, Maquiavel se utiliza ao longo do livro O Príncipe de exemplos históricos. Maquiavel vai lá elencando N exemplos de soberanos da antiguidade e de soberanos contemporâneos a Maquiavel,
E vai construindo também, além de utilizando esses exemplos históricos, ele vai construindo um conjunto de argumentos racionais. Tudo isso para poder defender uma visão flexível da moral do soberano. O que é isso de moral flexível? Você me perguntaria. Te explico. Logo abaixo, olha ali. Segundo Maquiavel, se o objetivo é tomar e manter o poder, então, meus caros, o uso da força, o uso da fraude seriam aceitáveis. Então, o Maquiavel ele entende que se os fins são manter o reino estável, né, tomar o controle do reino, então os meios estão justificados. Os fins, os objetivos justificam os meios. A maneira com que você vai chegar a um determinado resultado não interessa se o resultado que você está buscando é um resultado nobre, é o resultado de manter a Itália unida, é o resultado de manter a estabilidade. Para Maquiavel, esses eram os grandes valores alcançáveis pelo governo. Bem comum, legal, justiça. O que interessa no primeiro ponto é isso, é a estabilidade do reino. Porque a estabilidade do reino já em si é um bem, tá ligado? E para conseguir a estabilidade do reino, vale tudo. Vale ser bondoso? Vale, mas vale ser mal também. Entende? É mais seguro, diria Maquiavel, ser temido do que ser amado, se você é o soberano. Olha essa outra frase. Todo mundo conhece essa dos fins justificam os meios, né? Essa aí já é fichinha, aparece direto. Mas essa outra, né, explora também bastante o pensamento do Maquiavel. Pensa um pouco comigo. É mais seguro ser temido do que ser amado. Ele não está falando é melhor, é mais ideal. Não. Ele está dizendo é mais seguro. Isso mostra um nível de pragmatismo dentro do pensamento do Maquiavel, né? Ele está preocupado ali não em analisar o jeito que as coisas deveriam ser. Ele está ali mostrando a maneira com que as coisas são. Na visão do Maquiavel, ele está auxiliando, né, o brother dele, que é o Lourenço de Médici, a avaliar as circunstâncias do seu entorno do jeito que são. E o ser humano, segundo Maquiavel, não é bom por natureza. Entende? A gente não vive ali no mundo dos ursinhos carinhosos, paz e amor. Não. Maquiavel avalia a sociedade conforme os interesses das pessoas. E para ele, o soberano de sucesso ele tem que ter essa capacidade de ler a realidade das coisas e de entender que os seres humanos possuem os seus interesses. Segundo Maquiavel, a capacidade de antecipar situações, de lidar com as circunstâncias fora do seu controle e de se aproveitar dessas circunstâncias fora do seu controle, essas são habilidades fundamentais do soberano. Né? Maquiavel era um realista e ele desenvolveu no livro O Príncipe todo um conjunto de conselhos. E esses conselhos fugiam pra caramba do padrão encontrado anteriormente, né, naquela filosofia política mais tradicional. Tá dando para me acompanhar? Espero que sim, que a coisa volta. Maquiavel, ele faz uma análise muito interessante do que ele chama de fortuna, né? Algo como o destino, os acontecimentos fora do controle. E para Maquiavel, o destino do reino é como um rio forte. E, como todo e qualquer rio forte, ele carrega, ele direciona as coisas da maneira que ele deseja. E o governante? O que o governante pode fazer com o rio? Ele pode parar completamente o rio? Não. Entretanto, ele pode, até um certo ponto, controlar o destino do rio.
entende? Ele pode, por exemplo, construir diques, canais, para poder conter tanto a fúria do destino, para conter tanto a fúria do rio, direcionando a sua energia para outras coisas, entende? Então, o bom soberano é o soberano capacitado. E o soberano capacitado é aquele capaz de fazer o bem ou o mal. É aquele capaz de ser cruel e de ser justo. É aquele capaz de utilizar a fraude conforme as circunstâncias. Ou a caridade conforme as circunstâncias. Deu para entender ali a diferença entre o Maquiavel e a galera do slide anterior? Pois é. E aí você imagina, o cara na Itália, né, que não era um país unido aí nessa época, tá? Imagina o cara na Itália ali no quintal da Igreja Católica, falando essas coisas que o bom cristão, por exemplo, não dá um bom governante. Claro, Maquiavel foi perseguido, Maquiavel, a obra de Maquiavel, perdão, sofreu perseguição pela Igreja Católica, né? Para quem se lembra bem, nesse período, a Igreja Católica tinha uma lista, né, um índex de livros proibidos. O Príncipe foi incluído nessa lista, né? Afinal de contas, o cara tá lá falando mal de virtudes cristãs quando se trata de ser um bom governante, né? Então, aconteceu. Ok, pessoal? Espero que sim. Espero estar ajudando vocês. Bom, tirando essa parte aí de Nicolau Maquiavel, vale a pena também a gente dar uma olhada na filosofia política dos contratualistas. Ó, repara que dessa vez eu não falei Maquiavel, não falei um cara. Eu falei contratualistas. Então os contratualistas são um conjunto de pensadores, né, que têm entendimentos similares ou maneiras de analisar similares o governo, as instituições e tudo mais. Ok? Os três principais que mais caem nos processos seletivos são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Ok? Esses contratualistas em questão, eles existiram ao longo do século XVII e do século XVIII. Eram amigos? Eram companheiros? Não. Uai, mas então por que você fala contratualistas? Fique esperto, moço. Fique esperto, moço. É porque eles tinham um entendimento similar, uma maneira similar de analisar a política. Por exemplo, todos os três, cada um conclui uma coisa diferente, mas todos os três tentam entender as regras de uma determinada sociedade, certo? Regras políticas, regras morais, certo e errado, né? Regras jurídicas, leis, por exemplo. E eles entendem que a origem dessas regras numa sociedade está num acordo inicial, num acordo original. Então, essa sociedade que você está vivendo, segundo os contratualistas, né, possui leis, regras morais, estruturas políticas. E aí, para você entender da onde elas surgiram, é necessário você dar uma olhadinha no início da sociedade. Você parar para pensar, hipoteticamente, como que a sociedade se uniu? Por que a sociedade se uniu? O que a sociedade estava buscando ao se unir? O que a sociedade abriu mão na hora de criar a estrutura do governo? Então, é isso o que une eles. Cada um tira a sua conclusão a respeito desse acordo original, né, que possibilitou as regras em que a gente vive. Thomas Hobbes pensa de um jeito, Locke pensa de um jeito, Rousseau pensa de outro jeito. Mas todos os três buscam essa reflexão hipotética para responder por que a sociedade se uniu e quais os limites no poder do governo. Ok? Ao longo do argumento deles, é trabalhado ali o conceito de estado de natureza. O que é estado de natureza?
É basicamente como é que era a vida humana antes do surgimento do governo, antes do Estado. Como que seria o ser humano nessa situação natural, nesse estado natural? Nesse estado de natureza, sem regras, sem leis, sem polícia, como era a vida? Cada um responde do seu jeito. E o Hobbes? Vamos começar aí com como o Hobbes respondeu a essas perguntas e o que ele entendia sobre a criação do Estado e a sociedade. Hobbes, pessoal, defendia que, no estado natural, o ser humano vivia de uma maneira caótica, certo? Antes do governo, segundo Hobbes, as pessoas viviam guiadas pelos seus instintos, guiadas ali pelo seu desejo imediato, sabe? Tô com fome, vou comer. Tô com sede, vou beber. Tô com vontade de fazer aquelas coisas que vocês não devem ter, então eu vou procurar alguém para poder fazer. Essa não era uma vida boa, segundo Hobbes. Segundo Hobbes, a vida no estado natural era uma vida muito violenta. Por que uma vida violenta? Uai, porque na falta de ter comida para todo mundo, o que acontecia? Briga. Se alguém chegou primeiro do que você naquela caverna onde você queria dormir, o que você faz? Você vai lá e bate de frente, ou então foge, não é verdade? Mas de todo modo, pensa comigo. Você sabe curar suas próprias feridas? Não. Você saberia costurar o seu braço, caso você fosse cortado? Não, né? Você iria para o hospital. Mas e no estado de natureza, quando não tinha hospital? Ah, dava um jeito, né? Passava alguma coisa. Imagina, infecção. Imagina a quantidade de gente que não morria por conta de feridas bobas, infecções, bactérias e tal. Né? A galera nem sabia da existência disso no estado natural, nem sabia por que adoecia. Resultado, a vida era violenta, mas também era uma vida curta. Segundo Hobbes, no estado natural, a vida do ser humano seria pobre. Por que pobre? Ué, pensa comigo. O meu trabalho é ensinar pessoas sobre ideias em filosofia, história, sociologia, né? Então, em troca desse meu ensino, eu recebo biscoito, certo? E aí, com esse biscoito e com a grana, eu posso comprar as coisas que eu quero. Então, existe toda uma cooperação nessa sociedade em que a gente vive, uma troca de serviços e tudo mais. Mas se não tinha governo, e a vida era violenta e curta dessa forma, é claro, as pessoas não iam sair do básico. Não teriam esses combinados, essa construção de riquezas que a gente vê ao nosso entorno. Por isso, seria uma vida pobre. E uma vida vil, né? Uma vida ruim, de uma maneira geral. Ah, Gabriel, mas eu gostei daquele papo da violência lá. A vida seria violenta, né? Sem governo, segundo Hobbes. Sim, o ser humano é egoísta para Hobbes. Ah, mas e se eu não quisesse matar o cara da caverna? E se eu quisesse simplesmente ir para outra caverna? Uai, podia. Podia. Com certeza. Não é que o ser humano ia brigar 24 horas por dia. Não. Mas seria um estado de insegurança, não é verdade? Antes do governo, nesse tipo de vida. Você não ia saber qual que era a intenção do carinha na caverna. Às vezes o carinha da caverna podia falar, ô, chega aí, tem espaço para todo mundo. Mas na real, vou te perguntar, você teria segurança de deitar a cabeça ali e dormir a noite inteira, sem saber das intenções daquele indivíduo na caverna? Pois é. Então, por isso, a vida do ser humano, segundo Hobbes, seria também uma vida solitária. Né? A gente não teria esses laços de confiança que a gente tem hoje. Seria muito difícil estabelecer isso num longo prazo. Resultado, a vida seria isso. A vida era isso, segundo Hobbes, antes da existência do governo. Certo? Todo mundo vivendo conforme o princípio da sua própria autopreservação. Tranquilo? O estado natural, para Hobbes, seria um estado de guerra, de todos contra todos. Resultado:
O ser humano ficou nessa? Claro que não, né? Tô aqui vestindo roupinha, gravando aula no webcam, pipipi, popopó, né? Então, o que aconteceu para a gente sair desse estado natural para a gente ir para um estado civil, para uma vida em sociedade? Segundo Hobbes, o ser humano, cansado de viver com medo, o ser humano cansado de viver dessa maneira péssima, se uniu e, pelas vias racionais, constituiu um pacto, certo? Então o ser humano, cansado dessa vida insegura, se juntou, todo mundo assinando um pacto ali de união, e nesse pacto, pessoal, estaria claro o seguinte combinado. Nós, seres humanos, unidos em sociedade, abrimos mão da nossa liberdade. Entregamos para o governo todo o poder. E aí cabe ao governo, cabe ao Estado tomar conta de nós. O Estado, então, é a solução para o problema da insegurança. O Estado que limita a liberdade das pessoas é o que permite a vida e a sobrevivência, a superação dessas coisinhas que a gente listou. Ah, mas o Estado é só um cara, é só um governante, os funcionários, os policiais e tal. É. Só que o Estado, tendo poder total, ele pode impor medo nas pessoas. Igual um Leviatã, igual um monstro lendário que vivia ali nas águas e protegia os peixes menores, né, um monstro temido, o Estado serviria para promover a segurança, né, para evitar essa morte violenta. E, com todo o poder, com todas as capacidades de força, o Estado ia impor medo nas pessoas em geral para evitar que as pessoas fizessem mal umas contra as outras. Então o Estado restringe a liberdade humana, cria leis ou não, ou faz o que quer. Por quê? Porque o Estado é cruel? Não. Porque o Estado, no fundo, está operando segundo a lógica da preservação da vida. Essa é a obrigação que o Estado tem. É por isso que a gente se uniu para criar o Estado e entregar para ele essa responsabilidade. Tranquilo? Então repara, Thomas Hobbes com isso está respondendo àquela pergunta, né? Por que eu pago impostos? Por que eu ouço o governo? Segundo Hobbes, é para que ele possa manter a segurança na sociedade. Ok? E para que ele faça isso, é fundamental que você tenha medo e que você não seja 100% livre. Essa é a visão do Hobbes. Concordou? Discordou? Me fala aí nos comentários. O outro pensador, né, vamos lembrar, são 3 que a gente comentou, seria John Locke. John Locke também era um pensador inglês, assim como Thomas Hobbes. Entretanto, o Thomas Hobbes, ele era um pensador mais para o lado do absolutismo, enquanto Locke era mais para o lado do liberalismo. Então vamos lá. Como que o John Locke entendia a vida no estado de natureza? Essa vida antes do governo, antes do Estado e tal. Seria péssima? Para Locke, não. Locke traz uma visão de que o estado natural do ser humano, né, o ser humano sem Estado, sem governo, sem nada, seria uma vida relativamente estável, certo? Porque o ser humano, ele nasce igual e ele pode trabalhar ao longo da natureza, explorando o que tiver que explorar, cooperando quando der para cooperar, certo? Segundo John Locke, a vida no estado natural seria relativamente estável, né? Porque todo mundo, por natureza, deseja a preservação da sua própria vida, da sua liberdade e dos frutos do seu trabalho, a propriedade privada. Então, pessoal, segundo John Locke, a vida não estava aquele caos completo. A guerra até acontecia às vezes. As pessoas às vezes entravam em conflito. Mas essa era uma guerra
pelo direito de defesa ou da vida, ou da liberdade, ou da propriedade privada. Então, se alguém, lá no estado natural, roubasse uma coisa minha, eu ia, pegava em arma, ia dar um jeito de punir aquela pessoa que roubou de mim. Essa é uma lógica já pré-programada em todo mundo para John Locke. Todos nós desejamos preservar a vida, a liberdade e a propriedade privada. Até hoje, isso está pré-programado na gente. Até hoje, essas são leis naturais, racionalmente falando. Ok? Tá. Então, se a vida estava estável, estava razoável no estado natural, então por que a gente criou o Estado? Por que a gente criou o governo? Segundo Locke, havia um problema muito difícil de contornar no estado de natureza. O problema da justiça. Lembra que a gente falou lá que para John Locke, caso alguém te roubasse, você ia ter que ir lá e resolver a parada? Aí fica um problema, né? Qual que vai ser a punição para o ladrão? Vai ser a morte? Vai ser tapinha na mão? Vai ser cortar a mão? Qual que vai ser a decisão tomada? E outra, e se eu for roubado, mas não tiver a capacidade de administrar qualquer justiça para o infrator? E aí? Se eu não tiver força para punir o ladrão, como é que faz? Resultado. Segundo John Locke, a sociedade se uniu e fez um pacto com o governo. Qual que é a lógica desse acordo? Qual que é a lógica desse pacto? A lógica é a seguinte: a sociedade cede poder ao governo, certo? E em troca, o governo se torna protetor dos direitos naturais, da vida, da liberdade e da propriedade privada. Nós, enquanto sociedade, então, abrimos mão do direito de guerra em troca da proteção do Estado. Ok? Para que a gente não precise buscar a justiça com as próprias mãos, o Estado tem lá a polícia, o sistema de leis e tudo mais. Ah, mas então é tipo Hobbes? Não. Porque, segundo Locke, o poder emana do povo. E o povo tem que dar consentimento para as situações, para as resoluções do governo. Entende? A liberdade é um princípio que o governo precisa preservar. Certo? Enquanto para Hobbes, a liberdade é algo que tem que ser restringido obrigatoriamente. Para Hobbes, quanto mais livre o ser humano, mais conflito aparece. Para o Locke, não. Para o Locke, a liberdade é boa, a liberdade tem que ser preservada. O ser humano é racional bastante para não fazer besteira com essa liberdade. Ok? Finalmente, Jean-Jacques Rousseau. Mas antes, hidratem-se. Vamos lá, vocês devem ter reparado já que o nome mudou, né? Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Pois é, Rousseau não era um pensador inglês como os dois de cima. Rousseau era franco-suíço. Nasceu ali na Suíça, mas viveu um tanto de tempo na França. O Rousseau, ele trouxe um pensamento sobre o estado de natureza um pouco romântico, por assim dizer. Segundo Rousseau, a vida no estado natural, antes do governo, era uma vida feliz. O ser humano, ele tinha condição de viver no estado natural de uma maneira saudável, em harmonia com a natureza. Segundo Rousseau, as coisas estavam de boa no estado natural. As pessoas capazes ali de terem empatia umas pelas outras, as pessoas ali vivendo em harmonia com a natureza. A vida no estado de natureza era uma vida farta, uma vida das pessoas ativas, sabe? Correndo pelas matas, capazes de interações ruins, mas também interações boas. Pessoal, essa lógica que o Rousseau apresenta é um tanto da base do que veio a se chamar o mito do bom selvagem. A ideia de que o ser humano, no estado natural, ele era bom. E se os índios, aqui na América,
estavam ali no estado natural, porque não tinham estado e tal, então eles viviam melhor. E quem atrapalhou os índios foram os europeus, segundo essa lógica do bom selvagem, essa lógica do Rousseau. Ok? Pois bem, se a vida era tão de boa no estado natural, então por que não ficou desse jeito? Bom, segundo Rousseau, conforme o ser humano foi vivendo em sociedade, né, e conforme o ser humano criou a ideia de propriedade privada, a alma humana foi se corrompendo. Então a gente vivia bem, a gente vivia bacaninha. Entretanto, começou a emergir um comportamento ali de vaidade, de inveja, de orgulho. E a própria propriedade privada teve um impacto muito negativo nisso. Porque a propriedade privada, segundo Rousseau, ela dificulta a compaixão. Entende? Numa lógica do tipo, não dê o peixe, ensine a pescar. Não dê o pão, dê um trabalho. Sabe essa coisa de que o fulano de tal, por ele trabalhar, ele tem direito de ter aquela riqueza toda, mas o Beltrano, que não trabalha, ele não tem direito a ter acesso mínimo ao que seja. Para Rousseau, essa forma de pensar foi matando a compaixão e a bondade natural do ser humano. Né? A gente estava bem num estado natural antes da criação da propriedade privada. E aí, como é que a gente faz? O negócio é virar, então, comunista, acabar com propriedade privada, pronto, acabou, viver todo mundo no meio do mato? Não. Sabe aquela forma de pensar cristã sobre Adão e Eva? Depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, daí não tem como voltar mais? A inocência foi perdida? Pois é a mesma coisa segundo Rousseau. Depois que o ser humano se corrompeu com isso de vaidade, de inveja, de orgulho, conforme o ser humano foi criando a propriedade privada e corrompendo a compaixão humana, não dá para voltar. Esse é um caminho que infelizmente foi sem volta. Ah, mas e o governo? Bom, pessoal, vamos lembrar. Rousseau era do século XVIII, região na França. Então, o governo naquela época, segundo Rousseau, o governo serve a poucos. Entendeu? O governo está lá ajudando aqueles poderosos e dane-se o pequeno. Então, pessoal, segundo Rousseau, o caminho que a sociedade da época dele tinha traçado, o pacto, né, o contrato social que foi feito, que uniu a sociedade, ele era um contrato mal elaborado, um contrato ruim. Então, a solução não é todo mundo voltar para o mato. A solução para uma melhoria da moral humana, uma solução para uma melhoria de aspectos políticos, é redesenhar o contrato social. Já se perdeu a liberdade natural, já se perdeu aquela situação de felicidade. Mas o que você pode fazer, então, é tentar instituir uma liberdade civil. Consulta o povo, escuta as pessoas. E aí, com a participação das pessoas, do povo, na coisa de escrever leis, aí a gente pode possibilitar uma vida de liberdade civil. Se você é governado por leis que você participou na hora de desenhar, então você não é preso pelo governo. Entende? Participação popular é a chave, segundo Rousseau. Um governo não individualista, mas um governo que preze pela vontade geral. É isso. É assim que você resolve os problemas. Por isso que eu coloquei aqui que Rousseau muitas vezes é colocado como um proto-socialista. Né? Um cara que teve um certo pensamento socialista antes ali de Karl Marx. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente tem ali o panorama geral dos três principais contratualistas, do Nicolau Maquiavel, filósofo político moderno também, e da parte política tradicional.
Antes de terminarmos, porém, uma resolução de exercício para dar uma ajudada. Vamos lá. Começando embaixo, como sempre, o texto apresenta uma concepção de filosofia política conhecida como. Então vamos lá. A importância do argumento de Hobbes está, em parte, no fato de que ele se ampara em suposições bastante plausíveis sobre as condições normais da vida humana. Para exemplificar, o argumento não supõe que todos sejam de fato movidos por orgulho e vaidade para buscar o domínio sobre os outros. Essa seria uma suposição discutível, que possibilitaria a conclusão pretendida por Hobbes, mas de modo fácil demais. O que torna o argumento assustador e lhe atribui importância e força dramática é que ele acredita que pessoas normais, até mesmo as mais agradáveis, podem ser inadvertidamente lançadas nesse tipo de situação, que resvalará então em um estado de guerra. E aí, pessoal? Ao longo desse texto aqui, o pensador John Rawls, parece um latido, né? Rawls. Enfim, o pensador John Rawls aqui trabalha com uma ideia que o Hobbes elaborou, né? O diagnóstico de Thomas Hobbes dessa coisa do egoísmo humano, da capacidade humana de cometer atrocidades contra membros da sua própria espécie, né? E isso aí tem a ver com o quê? Qual que é a concepção da filosofia política que está sendo trabalhada aqui em cima? E aí? É alienação ideológica? Microfísica do poder? Estado de natureza? Contrato social? Vontade geral? Ó, vontade geral é aquele trem do Rousseau. Então, e não está falando de nada disso nesse ponto. Então, letra E está fora. Contrato social, você poderia dizer, né? Ah, Gabriel, você falou de contrato social ao longo desse pontinho de aula, contratualismo e tal. É, mas o contrato social é para resolver os problemas listados ali em cima. Então, a concepção que o texto apresenta é a concepção de estado de natureza. Esse momento que, para Hobbes, é um momento que o ser humano decairia para um caos com muita facilidade. Ok? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês com as explicações a respeito da filosofia política moderna. Foi uma aulinha um pouquinho mais longa, mas não se engane, uma aulinha importante. Muito obrigado pela sua presença até aqui e até mais. Valeu!